E eu gostaria assim de fato de ouvir os irmãos trazer algo de Deus para os nossos corações. Mas aprove a Deus me dar essa oportunidade. Eu quero trazer algo de Deus para o nosso coração essa noite. Amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Larissa, eu estou sentindo falta da TV aqui, viu, Larissa? Porque aí toda a igreja acompanha, eu estou sentindo falta dela aqui. Até na hora de reger o conjunto, pastor, eu já tenho o costume de olhar na TV, mas eu creio que nós vamos chegar lá. Amém? Mas estou sentindo falta dela. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga estou indo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Vou ler mais uma vez para nós memorizarmos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Amém, meus irmãos? Os irmãos podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Se você sentir de dar glória a Deus, deixa Deus te usar. A gente sabemos e entendemos que glória significa presença. A palavra glória significa presença. Quando nós damos glória a Deus, nós estamos pedindo a presença do Senhor. Queremos a presença de Deus quando a gente glorifica ao nome do Senhor. E eu costumo dizer, irmãos, que só dá aquilo que tem. Você nunca vai dar algo para a pessoa ou para alguém se você não estiver. Então só vai dar glória a Deus quem tem. Se a palavra glória significa presença, só dá glória a Deus quem tem a presença de Deus. Então nós entendemos que quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nós não conseguimos ficar calados. Nós abrimos a nossa boca assim e glorificamos ao nome do Senhor. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda a exaltação. Amém? Meus queridos e amados irmãos, hoje é um trabalho voltado ao departamento de missões. E falar sobre missões, para mim nessa noite não seria muito difícil, pastor. Porque falar sobre missões, pastor, é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Porque quando você abre a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a Bíblia relatar e falar sobre missões. E aquele que, quando a gente abrimos a palavra de Deus, de cara, de início, Deus já começa a falar conosco. E nesse início que Deus começa a falar conosco, Deus começa a trazer para nós um projeto sobre a obra missionária. E quando eu abro a minha Bíblia em Atos dos Apóstolos, e no capítulo de número 3, aqui nós podemos encontrar uma narrativa bíblica falando sobre a cura de um coxo. A cura de um coxo. Coxo esse que a Bíblia faz questão de dizer que ele ficava ali de todos os dias no templo pedindo esmola. E a Bíblia faz questão de dizer, irmão, que quando ele estava ali, pastor Atos, pedindo esmola, a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para poder ter um seu particular com Deus, no período da oração, que era a hora nona. Era aquele momento que ele tinha para falar com Deus. Todos nós entendemos, irmãos, que para nós fazer missão, a primeira coisa que nós temos que fazer é viver uma vida de oração. É muito impossível, é difícil fazer missão se não viver uma vida de oração. É difícil fazer missão se não tiver a palavra de Deus enraizada em nosso coração. Mas é fácil fazer
para o templo para orar, a oração nona, e levando o homem cônjuge de nascença ao qual diariamente a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias aquele homem estava ali medicando, todos os dias aquele homem estava ali pedindo a esmola, e todos os dias passava por dentro, por aquela porta, todo tipo de pessoa entrava dentro daquele templo. Mas chegou o dia da vitória, e chegou o dia da bênção daquele homem. A Bíblia diz que quando Pedro e João vai passando para poder entrar para dentro do templo, a Bíblia diz, irmão, que ele agora ergue a mão pedindo uma esmola para Pedro. E o que eu acho interessante, pastor, é que a Bíblia diz que quando ele estende a mão para Pedro, Pedro vendo tudo aquilo, começa a relatar para aquele homem e dizer: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno,
de Jesus. É através do nome dele que o milagre acontece. É através do nome de Jesus que a cura acontece. É através do nome de Jesus que o milagre acontece. É através do nome de Jesus que o batismo acontece. É através do nome de Jesus que algo sobrenatural acontece em nosso meio. Então usa o nome de Jesus com autoridade da maneira que tem que ser usada. A Bíblia diz que quando Pedro e João acontece esse milagre, pastor, quando Pedro e João acontece esse milagre, aqueles homens, aquelas autoridades maiores que estavam ali, que participavam do sinédrio, quando viu aquele milagre sobrenatural acontecer, eles entenderam que aquilo que aconteceu foi por causa do nome de Jesus. Mas Pedro fala isso. Por que vocês estão atônitos pelo milagre que aconteceu? Nada disso aconteceria se não fosse pelo nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que Pedro começa a pregar dentro do templo, diante do sinédrio. Pedro começou a falar a palavra de Deus com autoridade. Homens que tinham ali naquele sinédrio iletrado, homens que tinham curso. Eu quero crer que naquele dia tinha homens que andaram em teologia, trazendo para o nosso dia. Eu posso conjecturar. Eu quero crer que naquele dia tinha homens teológicos ali naquele lugar. E Pedro, que era um homem letrado, um homem curto nas palavras, começou a pregar a palavra de Deus com autoridade. A Bíblia diz que Pedro, quando começa a anunciar a palavra de Deus com autoridade, a Bíblia diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João e o Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Todos eles agora se reúnem para poder questionar o que aconteceu dentro do templo. Esses homens iletrados se reuniram porque algo aconteceu dentro do templo, porque o nome que foi usado era um nome que tem autoridade. A primeira coisa que eu aprendo com Pedro aqui, irmão, é a intrepidez de Pedro para testemunhar de Jesus. O que eu aprendo com Pedro aqui, meu bem, é a ousadia que Pedro tinha para testemunhar de Jesus. Chegar para mim hoje, depois do evangelismo, e falar assim: olha, você começou a falar da palavra de Deus na frente do estabelecimento e parece que você foi pregando e não queria parar mais. Chegaram para mim hoje e falaram, e aí disseram para mim: olha, você pregou com autoridade, e eu gostei. Aí eu falei: não, a autoridade que vem sobre mim, ela não vem de mim, ela vem de Jesus. E aí, irmão, nós temos que se cobrir, humilde, com o manto da misericórdia, porque então lá nós não somos nada se Jesus não for conosco. A igreja não faz missão se Jesus não estiver nela, mas a igreja que tem a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo é uma igreja missionária. Precisamos fazer missões, precisamos usar o nome de Jesus com autoridade. Aleluia. Essas autoridades, quando viu tudo isso, visto que hoje somos interrogados, aí Pedro começa a dizer: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em seu nome é o que está curado perante nós. Pedro começa a interrogar e começa a dizer: olha, tudo isso aconteceu, esse milagre aconteceu, esse reboliço aconteceu dentro do templo, não é por causa de nós, não foi por causa de nós, mas foi por causa desse nome aqui que é poderoso, é o nome de Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Aleluia. Ele é o nosso Cristo e ele está aqui nessa noite para nos salvar e para nos libertar. Eu não sei se os irmãos perceberam que quando nós estávamos evangelizando, Deus me tocava para dizer que não há salvação em outro ser se não for por intermédio de Jesus. Não tem como o ser humano ser salvo
Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Jesus está dizendo que Ele é a verdade. E Jesus está dizendo que Ele é a vida. E não existe outro caminho para chegar a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ele é o caminho. Só que hoje em dia tem pessoas que preferem procurar um atalho. Tem pessoas hoje em dia que preferem procurar um atalho. Sabe por quê? Porque o caminho é estreito e são poucos que querem entrar por ele. A Bíblia diz que há dois caminhos, o estreito e o largo. O caminho largo é o que conduz à perdição. O caminho estreito é o que conduz à salvação. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o caminho largo são muitos que querem entrar por ele. O caminho estreito é o caminho que conduz à salvação. É o caminho que leva a Deus, é Cristo. Eu sou o caminho. Só que tem pessoas que querem fazer atalho. Jesus é o caminho, irmão. E aí quando Pedro começa a dar esse discurso dentro do templo, o povo ouvindo esse discurso de Pedro e Macatiane, eles começaram a pensar, uai, mas quem são esses homens? Quem são esses homens? Que autoridade é que eles têm? Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Irmão, não precisa falar bonito. Não precisa ter uma verbalização teológica e usar a hermenêutica da maneira que tem que ser usada. Não precisa pregar falando sobre as 10 raízes da teologia. Não precisa. É bom, é. Mas Paulo fala, quando eu fui ter convosco, eu não usei palavras de sabedoria, eu usei para mostrar para vocês o poder de Deus. Eu usei para mostrar para vocês a autoridade de Deus. Irmão, não adianta pregar bonito se não tiver autoridade e unção. Porque o que faz a diferença na vida de um homem e mulher de Deus é a autoridade de Deus, é a unção, é a graça. É a unção que faz a diferença. Não adianta pregar bonito e ser vazio do Espírito Santo. Pregar bonito e ser vazio, irmão, é igual um cano de uma espingarda. É reto, mas está vazio. Pregar bonito, mas não ter autoridade, é igual uma tartaruga de casco para cima. Se faz movimento, mas não sai do lugar. Precisamos de ter autoridade. A Bíblia diz que Pedro falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Então quer dizer, falta 7 minutos para me finalizar. Então quer dizer, Pedro não tinha ouro e nem prata, mas Pedro tinha o levanta e anda. Pedro não tinha ouro nem prata. Pedro não tinha um terno bonito como no meu pastor Ates. Pedro não tinha uma gravata bonita como essa, mas Pedro tinha um levanta e anda. As coisas hoje em dia nos nossos intelectuais, meu Deus, está invertendo. Hoje em dia, meu bem, nós temos o ouro e a prata, mas nos roubaram o levanta e anda. A igreja hoje é bonita, a igreja é descolada, a igreja é moderna. Podemos sim modernizar sem mundanizar. Podemos sim ser bonito e descolado, mas nós não podemos perder a autoridade de Cristo em nossas vidas. Nós podemos sim pregar com autoridade, usar sim a teologia de uma forma sobrenatural, usar uma verbalização teológica sim. Só que também nós não podemos vomitar a teologia e esquecer da graça de Deus. Paulo falou, crescer na graça e no conhecimento. Hoje em dia tem pessoas que crescem na graça, mas esquecem o conhecimento. Outros crescem no conhecimento e esquecem a graça. Tem que andar junto, irmão, a graça e o conhecimento. Tem que andar junto a beleza,
milagre. Esse homem me vingava o tempo todo na porta do templo. Todo dia ele pedia. Mas chegou um dia que foi lá entrar dentro do templo Pedro e João. Na hora nona, era uma hora de costume deles orar. Então todos os dias ele entrava ali. Todos os dias ele tinha aquele período de oração. Mas chegou um dia que aquele homem reivindicou seu milagre. Ele chegou diante dos dois homens de Deus, irmã Penha, e falou: hoje vai ser o dia do meu milagre. Já estou 40 anos nessa situação. Hoje é o último dia. Eu vou até aqueles dois homens de Deus. E quando eles passarem aqui, eu vou pedir uma esmola. Ele entendeu e achou que iria receber uma esmola. Só que quando ele foi pedir a esmola para o homem de Deus, o homem de Deus não tinha esmola para ele, mas tinha algo mais sobrenatural para apresentar para ele. Irmão, talvez você não tenha ouro e prata, mas você tem sim a autoridade de Jesus na sua vida para apresentar na sua sala de aula, na sua faculdade, no seu serviço, dentro do ônibus. Evangeliza, faz missão, ganha sua família para Cristo, ganha sua escola, sua sala de aula para Jesus. Prega, fala de Jesus na faculdade, fala de Jesus no serviço. Talvez você pode não ter ouro e a prata, mas a autoridade de Deus você tem. Jesus falou: esse que eu vos dou poder e autoridade. Então você já tem, irmão. Só que muitas vezes você não usa. Pastor, nós temos o poder e a autoridade. Eu falei sobre a placa e o radar. A placa tem o poder, o radar tem a autoridade. A placa fala 40 km por hora, o radar não fala nada. Mas quando você passa de 40 por hora, ele não falou nada, mas depois vem a multa. A autoridade. A placa tem poder de te dizer: olha, é 40 por hora. Mas o radar tem a autoridade de te multar se você passar de 40 por hora. Aleluia. Jesus te deu as duas coisas, irmão. Jesus te deu o poder e a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então nos derrubamos parar. Só que sabe o que acontece? Muitas das vezes nós deixamos de lado e nós não queremos usar essa autoridade que Jesus nos deu. Tem pessoas que têm o dom da cura e alguém chega para ele e fala que está enfermo e ele não ora. Esses dias minha esposa sentindo umas dores no braço, ela chegou para mim e falou assim: amor, ora para mim. Aí, pastor, eu sei que eu fiz uma outra coisa lá, acabou que eu não orei. Eu fiz um erro gravíssimo. Hoje ela chegou para mim e falou de novo: irmão, se eu tenho a autoridade de orar e Jesus tem o poder de curar, por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Isso também é missões. É resgatar o que nós estamos perdendo. Talvez você fale: isso não é uma palavra missionária. É sim. É trazer de volta aquilo que nós estamos perdendo. Porque nós estamos perdendo a autoridade. Estamos perdendo a essência do Espírito. E nós não podemos perder. Por causa do ouro e da prata, nós estamos perdendo o levanta e anda. Muitas pessoas entram em nosso meio querendo se aparecer. Muitas pessoas entram em nosso meio querendo ser o bambambam. E esquece que quem tem que aparecer em nosso meio é Jesus. A única estrela que tem que brilhar em nosso meio, irmão, é só a estrela de Belém. Só que tem muitas estrelas que querem tirar o brilho da única estrela que deve brilhar. E nós entendemos, irmãos, que a estrela, ela só brilha por causa do reflexo do sol. A estrela só vai brilhar enquanto o sol refletir sobre ela. Sabe o que eu quero te dizer com isso, estrela? Porque estrela significa mensageiro também. Você só vai brilhar enquanto o sol da justiça estiver brilhando sobre você. O sol da justiça vai resplandecer sobre você e à noite você vai brilhar. A estrela só brilha à noite. Durante o dia o sol resplandece sobre ela. Durante a noite ela brilha. Nós temos que fazer isso, buscar a presença de Deus. Deixar a presença de Cristo ser manifestada em nosso meio. Quando eles começaram a interrogar Pedro e João, por causa da autoridade que eles pregavam, aí Pedro começa a dizer: olha, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. É só por intermédio de Jesus que nós somos salvos.
É só por intermédio de Jesus, irmão, que nós somos salvos. Então apresenta Jesus para os seus colegas de trabalho. Faça missões. Na sua casa, no seu serviço, na sua vizinhança, faça missões. Esse dia eu estava conversando com os jovens e falei, missões não é um passeio turístico. Porque tem muitas pessoas que acham que fazer missão é um passeio, e não é. Missão é missão. Eu iria trazer um depoimento para me jogar na tela, mas aí eu entendi que hoje a tela não estaria aqui. E aí eu falei, vou esperar para o próximo missão. Mas eu estava com um depoimento para mostrar para nós, como igreja, que muitas das vezes, a missionária está ali, ela sabe, que muitas das vezes nós estamos precisando, pastor, fazer mais missões. Precisamos fazer mais missões. Hoje tivemos um evangelismo abençoado, e desde já eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que estiveram ali no evangelismo. Os irmãos, as crianças, todo mundo evangelizando, coisa linda. E depois chegaram para mim e falaram assim, a igreja deveria fazer isso mais vezes. A igreja deveria fazer isso mais vezes. Teve um período aqui que nós ficamos quase um ano sem ter um culto ar livre. Mas hoje, para a glória de Deus, tivemos 4 cultos relâmpago ar livre. E Deus falou. E Deus falou. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Não há salvação se não for por intermédio de Jesus. Amém? Apresenta Jesus com os seus colegas. Apresenta Jesus no seu trabalho. Não cesse de falar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. E desde já também eu quero agradecer, pastor, pela oportunidade de estar dirigindo esse trabalho. E que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você que ouviu essa mensagem esta noite, tem alguém para reconciliar com o Senhor, se você deseja derramar na presença do Senhor esta noite, eu te convido a vir aqui à frente. Se você tem levado uma vida cristã de forma que não agrada a Deus, você entende através dessa mensagem que você precisa ser um missionário, melhor que você se reconciliar com Deus, este é o momento. Semana passada, durante a festividade, veio uma criança aqui e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, o que foi, meu filho? Ele estava mancando. Eu falei, minha perna está doendo. Eu falei, tá bom, eu orei por ele um dia aqui. À noite ele chega para mim correndo aqui e olha para mim e falou, pastor, funcionou. Deus é fiel, meu filho. Deus é fiel, meu filho. É isso mesmo. Depois ele deu uma outra volta, voltou, me abraçou e falou, pastor, funcionou. Eu falei, Jesus é fiel, meu filho. Hoje à noite ali, o irmão Zezinho me mostra os punhos ali. Eu fiquei sem entender, porque eu já tinha esquecido. Ele olhou para mim e falou, se eu estava lembrado semana passada, eu falei assim, foi, irmão Zezinho. O senhor orou para mim, eu falei, mas não tem nada aí não. Pois é, só tem só umas marquinhas. Jesus me curou. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus.